atentamente acompanham a partir de agora o programa Fala Sério, e estamos aqui honrados com a visita no estúdio do vereador Beto Canguçu. Beto, bom dia, seja bem-vindo ao programa Fala Sério, meu caro. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes deste programa sério que você realiza no Rádio Ribeirão Preto. Bom dia a toda a sua equipe, é uma satisfação. Há muito tempo que a gente depois de um tempo queria aqui registrar o convite que você sempre me fez para estar presente, mas por compromissos profissionais ainda com o banco que eu trabalho, meu tempo ainda não está integral, mas hoje... Além de vereador, você trabalha, né? Além de vereador, eu costumo dizer que eu sou um vereador operário bancário. E quando sobe algum tempo, ainda advogo em algumas causas também. Olha só, o cara não perde uma, Sandro Júnior, quer trabalhar em tudo, cara, olha só. Às vezes bancário, advogado e vereador. Às vezes no banco, no dia a dia, trabalhando no caixa lá, as pessoas ficam me dizendo, será que é o Beto, será que é o vereador? Eu falei, não, é o vereador mesmo. Se você não conhecia, você está conhecendo um vereador que trabalha. O que você está fazendo aqui, vereador? O pessoal fala, não? O que você está fazendo aqui trabalhando? É mais ou menos por aí. Beto, meu caro, o negócio é o seguinte, ontem nós falamos aqui no programa Fala Sério sobre essa questão que incomoda, no sentido de preocupar, aflige a cidade de Ribeirão Preto, assim como o país inteiro, que são essas questões de ocupações, né? Em especial ocupação de áreas públicas, que, como nós já dissemos, são áreas públicas descuidadas, abandonadas pelo próprio poder público, que o poder público também não tem aí uma certa política adequada de habitação, e tudo isso ocasiona essa questão da ocupação. Mas um fator que a gente analisa também, que a gente pondera, porque quando você faz uma análise contextual, você não pode desprezar que nós estamos em ano eleitoral. Então a gente sabe que muitos desses atos também são patrocinados, seja por incentivos, seja financiados e etc., por alguns grupos políticos. E algumas denúncias chegaram para a gente, hoje é quarta-feira, desde domingo, segunda-feira, com relação à invasão da área pública lá no Planalto Verde, né? Os moradores que estão extremamente incomodados ou preocupados com essas invasões e etc., tiraram fotos e etc. de carros que nós falamos a marca aqui, carros bons, né? Um Cruze da GM, um New Beetle zerinho, quer dizer, que são coisas que não são compatíveis com aquilo que está acontecendo naquele local. E uma das denúncias é que havia agentes políticos no meio da ocupação, né? Até mesmo no ato da ocupação. E alguns nomes que foram citados, e a gente sempre fala aqui no programa Fala Sério, os nomes citados podem ligar, podem, na verdade, desdizer aquilo que é dito aqui, ou mesmo contradizer aquilo que é dito aqui. E um dos nomes citados foi o Mauro Freitas, que teve cargo público na gestão Palocci, na gestão PT, e outro nome era Paulo Honório, que, segundo informações que chegou pra gente, seria assessor parlamentar. Durante o programa é que foi passado pra gente, através aqui de inbox no Facebook ou e-mail e tal, nos foi passado que era um assessor do gabinete do vereador Beto Canguçu, né? Então, portanto, está aqui a razão, né? Na verdade, mais do que um convite, é uma necessidade a sua presença aqui, para tentar falar um pouco. Nós já estamos na linha através, aliás, nós já pedimos para o pessoal da assessoria de imprensa trazer o Oswaldo Braga, da fiscalização geral, para essa conversa, justamente para saber dessa atuação ou da inércia da fiscalização com relação a isso. E o Braga vai ter passagem livre daqui a pouco. Antes eu quero ouvir de você, Beto, com relação a esses fatos que foram levantados ontem aqui no programa Fala Sério. Rodrigo, eu acho importante a gente estabelecer esse debate na rádio, em público. Eu penso que seria recomendável que todos os meios de comunicação, as pessoas interessadas na questão habitacional no município, pudessem abrir esse espaço para dialogar sobre essa questão.
Estou entendendo que nós teremos um tempo aqui para dialogar sobre essas questões, sobre vários aspectos que eu gostaria de separar aqui na nossa conversa. Primeiro, com relação aos movimentos sociais que se organizam em busca de um direito legítimo, previsto constitucionalmente, que é o direito à moradia. Vamos falar disto. Podemos falar também sobre a ausência no município de Ribeirão Preto de uma política habitacional que dê conta de atendimento dessas necessidades. E podemos falar também sobre fofocas, né? E, aliás, essa é uma parte que muitas vezes graça com muita facilidade nos meios de comunicação, e é importante que se abra o espaço para se debater isso. Eu gostaria de falar sobre a questão, especificamente, ontem no seu programa foi comentado sobre a participação do vereador Beto Canguçu em relação às ocupações que estão acontecendo. Primeiramente, eu queria deixar muito claro a minha posição, Rodrigo, em relação a movimentos sociais, sempre foi muito clara. Eu tenho uma militância política de alguns anos e ela sempre foi pautada pela aproximação, pelo apoio, pelo acompanhamento, pela solidariedade aos movimentos sociais organizados em Ribeirão Preto. Isso não significa que o vereador Beto Canguçu apoia qualquer movimento que se intitule movimento social, certo? No caso específico, no bairro Planalto Verde, eu não sei de onde surgiu essa informação, até imagino de onde seja. Obviamente, você disse que durante o programa foi passado por e-mail de que meu assessor Paulo Honório era meu assessor. Acho que você não conhecia essa informação. Obviamente que chegou essa informação através de alguma fonte que você não poderá revelar publicamente, por dever de ofício. Mas eu imagino que da mesma fonte que chegou essa informação, eu suspeito que digamos assim, a central de boatos em relação à participação do vereador Beto Canguçu nesse tipo de atividade que aconteceu no Planalto Verde. Aliás, eu acho que essas fontes, muitas vezes, elas são mais oficiais do que eu imagino, né? E vai até um alerta aqui à prefeita municipal, que muitas vezes ela, sem saber, as fontes palacianas muitas vezes difundem mensagens, difundem justificativas para tentar desviar o foco por uma questão que é séria no município, que é a ausência de uma política habitacional. Aliás, eu fiquei sabendo que o governo pediu que o Ministério Público apure a questão das invasões. Eu acho que deve apurar mesmo. E a prefeita deveria até tomar um cuidado e temer essa investigação, porque ela pode descobrir que o inimigo mora no andar de baixo. Certo? Que muitas dessas ocupações estão ocorrendo, inclusive, para desviar o foco de que a prefeitura está no momento onde ela está sendo confrontada por diversos movimentos sociais em Ribeirão Preto, por N motivos, inclusive pelas questões habitacionais, e é importante que você estimule, que você proceda no sentido de incentivar alguns movimentos que não são organizados, mas que são oportunistas, possivelmente como este que está ocorrendo no Planalto Verde, para tentar criminalizar os movimentos sociais sérios de Ribeirão Preto. Então ela pode ter o sabor de descobrir no decorrer da investigação de que o inimigo mora no andar de baixo. Na verdade é o seguinte, quando a gente fala nessa legitimidade dos movimentos sociais, né, que buscam aí a regularização da questão da moradia pública, né, das políticas públicas habitacionais, etc. Quer dizer, isso não legitima a ocupação de uma área pública. De jeito nenhum. Então, isso que eu queria focar aqui. E deixar bem claro. Lembrando o seguinte, que o programa tem 40 minutos. Você sabe que com o nome do programa Fala Sério, é claro que 40 minutos já é o bastante. Já. Então, na verdade, é o seguinte, porque quem não fala sério precisa de 3, 4 horas. Exatamente, tentar objetivar o máximo possível. Então vamos lá. Então eu estou querendo fazer esta colocação porque a gente precisa diferenciar, Rodrigo, movimento social organizado e movimento oportunista. E eu tenho muita concordância com você em relação a que, infelizmente, todo ano eleitoral você há uma proliferação de pessoas interessadas em qualquer tipo de dividendo político em cima de uma necessidade que é correta, que é concreta,
que é a falta de moradia para a população de Ribeirão Preto. Foi isso que nós falamos ontem, quer dizer, no ano político a gente tem que ter esse cuidado, porque na verdade o caos, ele gera justamente o discurso político. Exatamente. Né? Então, sempre pega uma causa, que é a questão do déficit habitacional, ou é a questão dos gatinhos do Morro do São Bento. Exatamente. Quer dizer, que são causas nobres, mas que na verdade a intenção é justamente outra. Né? E é importante que a gente consiga identificar e diferenciar isso. Então, mais uma vez, eu sempre tive minha atuação política pautada por muita seriedade, por muito respeito à coisa pública e por muito respeito aos próprios moradores e aos próprios interessados em programas habitacionais de Ribeirão Preto. Portanto, o vereador Beto Sul sempre foi muito solidário aos trabalhadores, às pessoas que se organizam de forma natural e espontânea para buscar o atendimento e uma reivindicação sua, como é o caso da moradia popular, como é o caso dos trabalhadores sem terra, como é o caso de outros movimentos sociais. Isso não significa que a gente apoia todo e qualquer movimento que se intitula movimento social. Aliás, nessa questão habitacional, Rodrigo, durante toda a minha militância, eu já fui vereador de 2000 a 2008, estou voltando agora pela terceira vez, 2012, 2013, eu sempre tive muito cuidado em lidar com essas questões habitacionais. Eu sou solidário à causa das pessoas que se organizam em busca de um movimento, mas eu tive muito cuidado exatamente por essa questão que nós estamos conversando. Porque o movimento, eu considero um movimento justo, aquele movimento que se origina da necessidade da pessoa em se organizar com os seus com os seus iguais, com as pessoas que têm a mesma necessidade. Eu acho muito cômodo da parte de pessoas que não vivem essa realidade de falta de moradia, muitas vezes estimular e muitas vezes fomentar qualquer movimento de ocupação de área em Ribeirão Preto ou em qualquer cidade. Por quê? Porque eu chego no final da tarde, eu pego a minha condução, eu pego o ônibus, vou para minha casa e lá eu tenho o conforto da minha residência, eu tenho a minha cama para dormir, tenho meu chuveiro para tomar banho, eu tenho a minha vida para tocar. Essas pessoas, quando vão para uma ocupação de terra, eu fico imaginando, e muitas vezes as pessoas não sabem o que é vivenciar debaixo de um barraco, de uma lona preta. Eu tenho uma experiência de acompanhamento de movimento social mais com relação ao movimento dos trabalhadores sem terra. Eu nunca estive muito presente em nenhuma ocupação de movimento sem teto. Justamente porque nesse tempo todo eu não consegui identificar em Ribeirão Preto, nas minhas duas experiências, uma organização, uma articulação que pudesse dar ao movimento legitimidade da causa que eles pretendem. Infelizmente, em Ribeirão Preto, diferente de outras cidades, São Paulo, por exemplo, tem um movimento de moradia muito forte, né? Que é sério. Tem uma união, inclusive, dos movimentos moradistas, que tem assento no Conselho Nacional das Cidades, que tem uma participação organizada nessa questão da moradia. Então falta seriedade em Ribeirão Preto. Eu não consegui ainda identificar isso. Eu estive afastado da política por 4 anos, né? Deixei o meu primeiro mandato em 2008, estou retornando agora em 2012. Então eu não tenho ainda o conhecimento suficiente para dizer para você se há uma articulação, se há uma organização séria em Ribeirão Preto em busca de uma política habitacional. A gente começa a perceber que há algumas experiências nesse sentido. Exatamente por isso, institucionalmente, eu nunca me declarei apoiador deste ou daquele movimento, por realmente desconhecer neste momento como que se trata nem isso. Você e nem alguém da sua assessoria. Nem o vereador Beto Sul, seu mandato ainda não tem vinculação com nenhum movimento de forma oficial de ocupação. Nós estamos trabalhando neste momento, inclusive tive em reunião com a prefeita municipal numa audiência no ano passado com a assessora da presidência da Caixa Econômica Federal, a Evanisa, justamente para discutir com a prefeitura e a Caixa um programa do governo federal chamado Minha Casa Minha Vida Entidades, que é uma vertente do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, que trata de construção de projetos habitacionais patrocinados e tocados, vamos chamar assim, por entidades da sociedade civil que se cadastram perante o Ministério das Cidades
e passam a ser o operador do financiamento perante a Caixa Econômica Federal para a construção de moradia. Então, nós tivemos conhecimento que a União tem algumas áreas em Ribeirão Preto e que a União já declarou que estas áreas pertencentes à União poderão ser utilizadas para fins de moradia popular. Então, nós estamos já reunidos há algum tempo com a Prefeitura, já tive em 3 reuniões do planejamento, para identificar áreas que possam ser utilizadas para este programa, Minha Casa Minha Vida Entidade. Já tive em 3 reuniões com a Secretaria do Planejamento, o secretário Piccolo, com toda a sua equipe técnica, justamente para identificar essa questão de áreas disponíveis para movimentos que se organizem em torno dessa questão. Então, o ano passado, inclusive, nós organizamos um seminário como presidente da Comissão de Direitos Humanos que sou, para justamente discutir essa questão do programa Minha Vida Entidade e caminhos para a moradia popular em Ribeirão Preto. E a partir deste seminário, se formou um grupo chamado Grupo de Autogestão em Habitação em Ribeirão Preto, que é um grupo que justamente está buscando descobrir em Ribeirão Preto, dialogar com a Prefeitura, possíveis áreas para a construção de empreendimentos autogestionados desse tipo, que é o programa Minha Casa Minha Vida Entidade. Então, esta é a experiência que nós estamos tendo de acompanhamento da questão habitacional em Ribeirão Preto. Então, é importante que fique claro que o vereador Beto Canguçu, como vereador, de que maneira ele pode apoiar, de que maneira que ele pode ajudar os movimentos sérios de Ribeirão Preto que se preocupem em descobrir alternativas para a moradia popular. Através de requerimentos, através de indicações, através de audiências públicas com a prefeita municipal. No Facebook, o próprio Roberto Rossi e o Fabiano Nogueira estão dizendo aqui que fazer nada para mudar isso é uma forma de apoiar as invasões irregulares, mas é o que você está dizendo, quer dizer, você está indo atrás, você está fazendo esses requerimentos na função de vereador. De vereador, né? Então eu penso que é isso que o vereador... Eu acho que falta à Câmara também uma certa atuação nesse ponto, né? O que me parece que começou a mudar a partir de agora, acho que na sessão de ontem, me parece que já veio esse assunto à pauta e vocês discutiram isso, né? Com relação à atuação da Câmara. Ontem depois podemos comentar isso, foi criado um grupo de trabalho para discutir a questão especificamente das ocupações atuais, né? Mas eu tenho alguns reparos a fazer sobre a comissão. Às vezes, quando não se quer resolver, cria uma comissão, não se resolver, um grupo de trabalho. O que eu acho, Rodrigo, para continuar a questão da minha participação como vereador nessa questão habitacional, e eu tenho feito, inclusive, fiz no orçamento do ano passado, estou fazendo para esse ano, uma emenda determinando que o município reserve 1% das receitas líquidas correntes do município para projetos habitacionais de Ribeirão Preto. Porque Ribeirão Preto não tem uma política habitacional com recurso próprio. Hoje, isso foi tirado da Coab, né? Foi tirado. Hoje Ribeirão Preto é uma cidade totalmente dependente dos programas do governo federal. Então, em Ribeirão Preto, nós não temos uma política habitacional. E, infelizmente, as pessoas que estão à frente da política habitacional de Ribeirão Preto, e em particular das pessoas que estão à frente da política de habitação de interesse social, não se demonstraram capazes ou competentes para lidar com essas questões em Ribeirão Preto, da ausência de política pública para a área habitacional e da ausência de áreas disponíveis para a implantação de programas. Porque também nós temos que considerar as pessoas, todo mundo tem que ter um lugar de morar, né? Moradia é um direito mais básico da Constituição. Por que Ribeirão Preto tem ausências de áreas para a implantação de programas habitacionais de interesse popular? Porque você não tem uma política de arrecadação de terras, por exemplo. Você tem instrumentos na legislação federal, que é o Estatuto da Cidade, que possibilita que o município possa aplicar o IPTU progressivo naquelas áreas que estão ociosas para especulação imobiliária. Tá certo? Você poderia aplicar instrumentos como o IPTU progressivo, outorga onerosa e outros instrumentos previstos na legislação para captar terra. Então, Ribeirão Preto é uma cidade que o metro quadrado de terra aqui é muito caro. E você tem as áreas de Ribeirão Preto disponíveis, estão na mão das grandes incorporadoras. Tá? Então, você tem um cenário propício ao aparecimento de movimentos que se organizem para buscar a moradia. Como também tem um cenário propício para o aparecimento de movimentos oportunistas e com interesses eleitorais, interesses não muitos republicanos, para ocupar invasão de terra para poder especular ou ter qualquer tipo de proveito nesse sentido. Deixa eu abrir passagem para o Oswaldo Braga, que é chefe da Fiscalização Geral. Braga, bom dia, seja bem-vindo ao Fala Sério. Bom dia, Rodrigo, bom dia a você, bom dia ao nobre vereador Alberto Canguçu, bom dia a todos os ouvintes.
Braga, meu caro, a fiscalização geral tem acompanhado essa questão das invasões e me parece que também apurou aí um envolvimento político nessas invasões. Vocês chegaram a identificar essa motivação política ou é só especulação? Olha, Rodrigo, primeiro fazer uma colocação que você disse aí no início da sua fala, que existe uma inércia da fiscalização em relação a essas invasões. Não existe nenhuma inércia do departamento. Todas as invasões, todas, sem nenhuma exceção, estão na justiça esperando a decisão da justiça. Quando nós temos a denúncia de uma invasão, imediatamente são tomadas todas as providências. É claro que, como ocorreu no caso aí do Planalto Verde, quando houve a ameaça de confronto, nós retiramos o nosso pessoal até para evitar um confronto, porque ninguém estava ali para confronto, para uma guerra, para nada. Então nós retiramos imediatamente o nosso pessoal até que se evitasse um derramamento de sangue, que esse não era o objetivo. Mas todas as invasões no município, elas estão devidamente na justiça, e tanto é que nós tivemos aí até um recorde, né, nessa reintegração de posse do Planalto Verde, que ela teve início no dia 12 e no dia de ontem já saiu uma decisão judicial. Então não existe uma inércia do departamento, não existe uma inércia do nosso departamento político, e nós elaboramos, montamos aqui as nossas coisas, mandamos ao departamento jurídico, que imediatamente entra na justiça, e nós temos conseguido, com o louvor da justiça, as decisões favoráveis ao município. Em relação às denúncias que você disse, nós realmente recebemos as denúncias, assim como você também as recebeu. Então nós protocolamos sim no Ministério Público, eu tive também a liberdade de montar um processo, entrar no Ministério Público, pedindo o apoio do Ministério Público, até porque, não sei se ano eleitoral ou não, mas muita coincidência, várias invasões e invasões orquestradas, todas ao mesmo tempo no município. Nós temos casos que a pessoa vai, monta um barraquinho, e vão chegando outros, aí você vê dezenas de pessoas ao mesmo tempo, e com um agravante, entra-se em conflito, monta-se aqueles barracos e meia dúzia de pessoas fica tomando conta do barraco, nem porque não tem nem todo mundo para ocupar essas áreas. Então, existe realmente um movimento por trás disso, e foram baseados nessas funções, nesses levantamentos que nós estamos fazendo em todas as áreas invadidas, e nós impetramos uma ação no Ministério Público, pedindo o apoio do Ministério Público para que possamos elucidar realmente e tentar coibir o máximo possível essas tentativas e também as invasões que têm acontecido com sucesso. Ô Braga, você que está em campo, né? Porque a gente fica aqui no estúdio, a gente recebe essas denúncias, óbvio que a gente também vai, acompanha de perto o fato, mas a fiscalização geral, sem dúvida nenhuma, está mais perto do que a gente que fica aqui na imprensa, né? Essas denúncias que vieram de que havia grupo político, como é o caso que citaram a assessoria do vereador Beto aqui, que é o Paulo Honório, né? É isso, o Paulo Honório, que é assessor, o Mauro Freitas também. Isso chegou também para fiscalização. O que eu quero dizer é o seguinte: existe a identificação de qual é esse grupo, porque também ficar nesse negócio vazio, não é um grupo político, é motivação política, etc. Quer dizer, existe já a identificação, pelo menos próxima, de quem é esse grupo político que se interessa nesse caos? Não, existem vários grupos, Rodrigo, orquestrando esses tipos de invasões. Você tem lideranças aqui no Parque de São Preto, lideranças do nosso clube, lideranças do Entorno do Porto, lideranças lá no Entorno Bom. Então existem vários movimentos dentro da cidade de São Preto. Existem alguns grupos aí, uns liderados pelo Mauro Freitas, isso daí é notório, até o próprio Ministério Público tem conhecimento disso. Quando nós fomos lá, o próprio Ministério Público já tinha conhecimento dessa questão do Mauro. Então existe sim, realmente. Agora, para nós foi uma surpresa a questão do Paulo Honório, quando nós recebemos essa denúncia, e ele foi detectado também no palácio, à frente do pessoal esteve realmente no palácio com uma liderança de invasões,
Ele estava presente nessa reunião, mas isso não quer dizer que ele está orquestrando, porque o Beto também tem um envolvimento social muito grande dentro do município de Ribeirão Preto. Eu conheço muito bem o Beto, sei do trabalho que o Beto desenvolve, então eu não posso afirmar que o Paulo Honório esteja liderando também. Mas o Paulo Honório estava com esse pessoal do Planalto Verde na prefeitura? No Planalto não. No Planalto nós estamos identificando, até porque o Planalto Verde houve um confronto, houve agressão. Então nós enviamos ao Ministério Público, enviamos à Justiça, e nós temos que fazer um levantamento identificando pessoas da área, e no Planalto Verde nós encaminhamos, até sem a identificação, até por causa da agressão, o início de confronto que teve, nós montamos, apenas encaminhamos fotos do que aconteceu no local, e a juíza prontamente acolheu, acatou a decisão do nosso departamento jurídico. Entendi. Rodrigo, acho que primeiro, bom dia, Braga, prazer estar dialogando contigo aqui pelo programa do Rodrigo. Eu acho que é importante, Rodrigo, quando a gente falar sobre movimentos sociais, a gente já fez um recorte aqui de movimentos sociais legítimos que se articulam, se organizam em busca do seu direito à moradia, e aqueles movimentos que aparecem eventualmente em momentos esporádicos para alguns fins que não o fim da moradia ou o atendimento de um direito, mas simplesmente para oportunistas se aproveitar. Inclusive é conhecido por todos que muitas dessas ocupações feitas não por movimentos organizados têm o intuito inclusive de comércio de lotes de forma irregular por pessoas que querem tirar algum tipo de proveito de uma necessidade concreta, real e legítima, que é o direito da moradia. Mas eu sempre fico muito preocupado quando se cita nomes nessa questão, quando se fala fulano esteve à frente do movimento, Beltrano esteve à frente do outro movimento, Beltrano, Ciclano esteve acompanhando do movimento. Onde você fez uma abordagem interessante no teu programa, que é uma coisa você participar do ato de ocupar uma área, outra coisa você acompanhar posteriormente, dando um apoio na condição, não só na reintegração, mas na própria vivência do assentamento regular. Você prestar solidariedade às famílias, o atendimento das necessidades das crianças, a integridade e na busca das soluções para a solução daquele conflito, tá certo? Então eu acho que quando se cita nomes é importante que a gente tenha clareza de que muitas vezes ao citar nome, a gente não pode dizer que olha, o fulano está patrocinando. Eu volto a dizer para você, enquanto político, eu sempre tive muito solidário às questões relacionadas aos movimentos que buscam o atendimento dos seus direitos das políticas públicas. Nunca participei de nenhum ato de ocupação de terra. Já apoiei e presto a minha solidariedade àquelas pessoas que realmente estão lá porque precisam. E penso que algumas das pessoas citadas também estão nessa condição, tá certo? Com relação ao Paulo Honório, que foi citado, que trabalha comigo na Câmara, é importante as pessoas entenderem, no meu caso, os meus assessores, Rodrigo, eles não são cabos eleitorais, eles não são paus mandados do vereador Beto Canguçu, eles são pessoas que são militantes que, independente de trabalharem comigo, eles têm as suas vidas, as suas militâncias fora do mandato também, tá? Não sei se você sabe, o Paulo Honório, ele é membro do Conselho de Moradia Popular. Você sabe o que é o Conselho, não, Rodrigo? Você já foi da Coab, né? Nunca trabalhou na Coab? Nunca esteve na Coab? Não, então, mas eu sei o que o Conselho de Moradia Popular é um órgão institucional criado por lei municipal que tem como atribuição discutir a política municipal de habitação em Ribeirão Preto. É um conselho composto por representantes do governo e da sociedade civil eleita pelos movimentos sociais e por entidades que compõem o conselho. E o Paulo Honório, além de ser assessor do vereador Beto Canguçu, ele é membro do Conselho de Moradia Popular. Então eu penso que se ele esteve em algum desses assentamentos precários que estão acontecendo em Ribeirão Preto, ele está lá na condição de membro do conselho e é dever dele acompanhar esse tipo de situação. Aliás, fazer um recorte aqui, não sei se você sabe também, é do conhecimento da população, o Conselho de Moradia Popular não se reúne desde junho ou julho do ano passado. Já se vão aí 8, 9 meses que um conselho que é presidido pelo presidente da Coab em Ribeirão Preto, que tem representantes do governo, deveria estar se reunindo para discutir a política
Municipal de Habitação Popular e não se reúne desde o ano passado. E o Paulo Honório, ele é membro deste conselho. Então, se ele esteve presente em qualquer uma das ocupações acontecendo hoje em Ribeirão Preto, ele esteve na condição de conselheiro, e é o dever não só dele, mas de todos os conselheiros, discutir essa problemática em Ribeirão Preto e buscar soluções. Tá certo? Então, quando você fala nome de pessoas, é importante a gente identificar a análise contextual, em que condições que a pessoa está lá. Porque senão amanhã depois o Rodrigo Camargo, ele vai lá prestar solidariedade às famílias que estão lá no Planalto Verde, tem crianças, tem idosos, tem mulheres. Rodrigo Camargo vai lá na condição de jornalista, de cidadão, conhecer a realidade, e alguém vai falar o seguinte: o Rodrigo Camargo está patrocinando a invasão do Planalto Verde. Então eu acho muita irresponsabilidade das pessoas quando citam nomes, no sentido de não contextualizar em que momento as pessoas estiveram lá e em que condição. Peraí, para eu não invadir o horário do Nato Campos, Braga, meu caro, você quer fazer mais alguma observação com relação à fiscalização? Sim, eu gostaria de fazer. Primeiramente, dizer aos ouvintes que em nenhum momento nós citamos que o Paulo Honório estava nas áreas de invasão. Quero deixar isso bem claro para o Beto. E, em segundo lugar, dizer ao Beto que o Beto tem bom gosto, primeiro por ele ser botafoguense, e que hoje à noite nós nos encontraremos. Eu vou desligar na sua cara o telefone. Eu vou dizer, você cometeu um atentado desse no programa de um comercialista? Primeiro dizer ao Beto que nós nos encontramos em quase todos os jogos do Botafogo, e que eu espero encontrar o Beto novamente hoje à noite no estado do Botafogo. Eu quero que vocês dois, eu quero que vocês dois vão pro inferno. Tchau, Braga, bom dia. Não, olha, só brincadeiras à parte, mas realmente é uma coisa séria no município de Ribeirão Preto. E ontem eu fiquei muito feliz com os pronunciamentos na Câmara Municipal, tendo o apoio da Câmara Municipal. E dizer, Rodrigo, que nós impetramos a ação no Ministério Público, mas não existe o nome de uma única pessoa neste documento que nós levamos ao Ministério Público. Nós não estamos acusando uma única pessoa sequer nesse documento, e sim pedindo o apoio ao Ministério Público, e agora o promotor, se ele achar que realmente deve instaurar esse inquérito, aí sim ele deve começar a ouvir as pessoas, chamar as pessoas. Mas na nossa indicação que nós fizemos ao Ministério Público, no que nós protocolamos, em momento algum nós citamos o nome de nenhuma pessoa, e da mesma forma como você recebeu via e-mail essa acusação do assessor do Beto, nós também recebemos, tanto é que não foi novidade nem para mim, nem para você, nem para o próprio Beto, isso já estava ocorrendo. Tá certo, Braga, um abraço para você e bom dia, viu, meu caro? Obrigado pela ligação. Bom dia. Um abraço. Beto, nós estamos nos minutos finais, mas eu acho que o mais importante que você colocou aqui, que na sua trajetória política, principalmente enquanto ocupando o cargo eletivo, né, você nunca se associou a esses movimentos de ocupação de forma truculenta, né, como vem sendo feita. Tem uma pergunta provocativa, que aliás essa é a graça dos ouvintes do Fala Sério. O Danilo Oliveira pergunta aqui, pergunte ao Beto se ele compraria ou residiria em frente a um assentamento, né? Então, quer dizer, com toda essa provocação tal, eu acho que o mais legal é a gente, e é isso que o programa busca, é trazer essa clareza para essa questão. Como você mesmo disse, que o Paulo Honório é membro do Conselho de Moradia. Pois é. Então, enquanto isso, ele tem que acompanhar. Agora, acompanhar a invasão de modo a incentivar, nesse caso, o vereador Beto condena. Eu acho que são duas coisas separadas, né, Rodrigo? Eu acho que você tem o ato de ocupação e você tem o ato de acompanhamento do processo da solução do conflito, tá certo? Então eu posso dizer muito claramente que não tem nenhuma dúvida em relação a isso. O mandato do vereador Beto Canusso nunca patrocinou ou nunca participou do ato de ocupação de terras em Ribeirão Preto, seja de movimentos sociais legítimos ou seja de movimentos sociais ilegítimos, tá certo? Nunca participei. Volto a dizer, eu sou solidário a todos os movimentos que busquem a sua organização em busca de um direito legítimo, que é o direito de moradia. Agora, isso não significa que a gente apoia e avaliza qualquer movimento existente nesse sentido. Por isso que eu te falo, o mandato hoje não tem
ainda condição de informar ou de testemunhar quais são os movimentos em Ribeirão Preto que são legítimos e que são construídos a partir da real necessidade das pessoas por moradia, e quais são os movimentos que se articulam simplesmente para poder gerar qualquer tipo de dificuldade ou qualquer tipo de conflito. As ocupações ainda não revelou quais são os movimentos dignos para isso, né? Porque a minha militância nesta área é uma militância muito pequena, tá certo? Então eu não posso testemunhar aquilo que eu não vivencio, tá certo? Com relação às áreas, né? O vereador Beto Cansu é solidário aos movimentos, às ocupações, a qualquer área? Não a qualquer área. Eu acho que nós temos áreas verdes que têm uma destinação social para a construção de praças, de parques, que tem que ser respeitado. Então não é de qualquer área. Agora, nós temos muitas áreas em Ribeirão Preto, áreas inclusive particulares, que servem à especulação imobiliária. Eu penso que o município deveria ter uma política de arrecadação de terras para oferecimento para os necessitados, coisa que não existe. Eu vou até te pedir para você entrar depois no Facebook, o que tem de pergunta aqui, e a última que eu faço, que tem tudo a ver com o que você acabou de dizer. Eduardo Soares, que é jornalista também, ele diz o seguinte: falta também por parte dos vereadores discutirem de modo participativo com a população e os interessados onde seriam esses lugares que demandam maior